Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Rafael, eu sou professor de Biologia e hoje nós vamos falar sobre as principais ideias evolucionistas. Na última aula, eu comentei com vocês sobre as primeiras ideias acerca da evolução, quais eram as outras ideias correntes na época, falamos sobre o fixismo, que era aquela ideia de que os seres vivos eles não se modificam ao longo do tempo, né? E agora a gente vai começar a discutir um pouco sobre as primeiras ideias evolucionistas, as teorias que já começavam a utilizar os termos de transformação da espécie. Bem, quais são os objetivos da aula? Nessa nossa aula de hoje, vocês deverão entender os principais mecanismos evolutivos que atuam sobre as espécies dos seres vivos e também conhecer as ideias básicas da evolução por seleção natural. Então, o foco dessa aula é vocês entenderem esse conceito aqui, ó, de seleção natural e saber aonde ele pode ser aplicado, tá bom? Mas vamos lá, olha só. Nós vamos falar de 3 cientistas hoje. Obviamente que nesse período em que a gente está tratando aqui, ó, ali século XVIII e do século XVIII em diante, existiam outros cientistas que discutiam sobre evolução. Mas a gente destaca esses 3 porque eles organizaram em livros, discutiram esse assunto no meio científico e publicaram em cima disso, tá? Mas não significa que apenas esses 3 falavam sobre evolução na época, tá bom? Então, nós vamos começar falando do Lamarck, né? O nome dele é Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, Cavaleiro de Lamarck. Nós falaremos também de Charles Darwin, que é o mais conhecido dentro dos livros e das discussões que se tem sobre evolução, e Alfred Wallace, que também foi um naturalista que chegou até mesmo às conclusões que Darwin também tinha chegado. E aí os dois, inclusive, publicaram um artigo juntos para falar sobre os mecanismos evolutivos. Bem, mas eu estou aqui falando de evolução e o que cada um desses cientistas trazem com relação a esse assunto. Então, a gente vai conhecer primeiro o Cavaleiro de Lamarck, tá? Então, olha só, essa aqui é a fotinha do Lamarck, olha só. Lamarck, ele era um naturalista francês, ele nasceu em 1744 e faleceu em 1829. E ele era o mais jovem de uma família de 11 filhos e que possuía uma tradição militar secular. Lá em 1768, Lamarck ele abandona a vida militar e passa a se dedicar ao estudo da botânica e da medicina. Tá? E aí, em 1809, ele vai publicar o livro Philosophie zoologique, onde ele começa a expor suas ideias. Aqui está a capa do livro, né? A contracapa, na verdade, página, em que ele começa a discutir as suas primeiras ideias acerca da evolução. Tá? Então, Lamarck, a gente começa com ele, a gente começa a falar sobre as teorias evolutivas por ele, até porque ele organizou isso em um livro, nesse livro aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender qual foi a contribuição de Lamarck para a teoria da evolução. Bem, olha só, Lamarck ele ficou conhecido por explicar por meio de leis naturais as mudanças observadas no mundo orgânico. Então, que leis naturais são essas? Tá? São 2. Então, são 2 ideias ligadas a Lamarck, que já eram discutidas na época, mas aí o Lamarck colocou naquele livro que eu mostrei para vocês. E aí são 2 ideias principais. A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Eu vou falar dessas 2 leis de forma calma para vocês entenderem as principais ideias discutidas por Lamarck. Olha só, na lei do uso e desuso é o seguinte, Lamarck ele acreditava que devido às condições do ambiente, os seres vivos eles poderiam ou utilizar muito uma estrutura e aí desenvolver essa estrutura a partir desse uso, ou caso essa estrutura não seja necessária, com o passar do tempo, essa característica ela tende a desaparecer ali da espécie. Então, pensa assim comigo, ó. Quanto mais o indivíduo utilizar uma estrutura, mais ela vai desenvolver. Essa característica ela vai passar para os descendentes. Essa característica que ele adquiriu, esse indivíduo passa para os descendentes. Ao longo de várias gerações, essa característica se estabelece nessa espécie. Então, o que a lei do uso e desuso diz? O uso frequente de uma estrutura do corpo
poderia aumentar a sua capacidade, tamanho ou aptidão. O desuso, no contrário, poderia causar uma diminuição de sua capacidade ou de seu tamanho, ou mesmo provocar o desaparecimento de tal estrutura ou órgão. Então, por exemplo, a cobra, ela tem os hábitos da cobra é rastejar. Para rastejar, cobras precisam de patas? Não, não necessitam. Então, o ancestral das cobras poderia até ter tido patas. Porém, o fato de não utilizar essa estrutura, isso aqui, gente, é só uma hipótese que eu estou usando para explicar mais ou menos essa lei do uso e desuso, tá? E aí, por exemplo, o fato de não utilizar essas patas fez com que elas perdessem essa estrutura ao longo do tempo. E aí os descendentes dessa cobra ancestral não vão possuir mais essa estrutura devido a uma condição do ambiente. Tá? Há outra lei natural que o Lamarck ele traz no seu livro, mas que não é só Lamarck que falava disso, vários outros cientistas falavam disso também na época, é essa lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, as características adquiridas pelo indivíduo durante a vida são transmitidas aos descendentes. Então, olha só, são duas leis importantes que, inclusive, auxiliaram outros biólogos a moldarem a teoria da evolução. Tá? Então, Lamarck ele foi muito importante porque ele trouxe essa discussão para o meio científico através de da organização de suas ideias. E aqui, ó, eu vou colocar um exemplo para vocês de como a teoria lamarquista poderia explicar, por exemplo, o pescoço das girafas. A gente usa muito esse exemplo, mas não significa que Lamarck falou dele, tá? É só um exemplo que a gente usa para explicar. Então, olha só. Aqui nós vamos falar do comprimento do pescoço das girafas. De acordo com a teoria lamarquista, como que nós poderíamos explicar o tamanho do pescoço das girafas atuais? Olha só, segue aqui comigo. Ancestrais de girafas com pescoço curto teriam conseguido esticá-lo um pouco ao se esforçar para alcançar as folhas altas. Então, olha só, o fato de ter que esticar o pescoço e utilizar essa estrutura para poder alcançar as folhas fez com que, ao longo das gerações, o pescoço das girafas fosse crescendo. Então, o uso estimulou o crescimento dessa estrutura. Tá? Então, olha só, nas próximas gerações, essa característica teria sido passada para os descendentes, a transmissão das características, e elas teriam continuado a esticar o pescoço. Depois de muitas gerações, resultariam as atuais girafas com os seus longos pescoços. Como elas não precisam esticar mais o pescoço para alcançar as folhas altas, o crescimento para ali. Tá? Então é interessante a gente observar que a evolução, de acordo com Lamarck, ela é linear. Né? Ou seja, ou você vai usando uma estrutura e ela vai desenvolvendo até se tornar mais complexa, ou essa estrutura vai se atrofiando até desaparecer. Então ela é linear. Tá? A evolução é como se ela fosse direcional, como se ela atingisse um objetivo. Depois a gente vai ver que não é isso que acontece. Tá bom? Então olha só. Para Lamarck, organismos muito simples estariam sempre se originando por geração espontânea a partir da matéria inanimada. Ou seja, esses seres mais simples poderiam surgir espontaneamente. Tá? Para quem estudou lá no primeiro ano, lembra que a gente falava da geração espontânea e da biogênese. Biogênese é a ideia que diz que um ser vivo, para ele surgir, eu preciso de outro ser vivo. Né? Que a gente sabe que hoje é a teoria mais aceita. E a geração espontânea, ela acreditava que seres muito simples, ou até mesmo seres complexos, poderiam surgir espontaneamente. Então vamos lá, olha só. A cada geração, estes seres eles poderiam se tornar mais complexos e organizados. E olha só, essas mudanças, lembra que evolução são mudanças, elas eram influenciadas pelo ambiente. Então, para Lamarck, olha só, a evolução ela seria um processo natural e influenciada pelo ambiente, ela seria gradual e linear, ou seja, Lamarck acreditava que a evolução ela tornava os seres mais simples cada vez mais complexos. E aí a gente vai ver que isso é muito delicado de se falar, tá? Porque evolução não é bem isso. Mas o que é importante a gente entender de Lamarck? É que ele introduziu essa ideia de que o ambiente influencia nas mudanças que vão ocorrer nos seres vivos, tá? Mas aí a gente vai ver que os mecanismos como isso acontece é o que muda de um cientista para o outro.
Então, Lamarck ele traz duas ideias principais, que é a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Mas, para Lamarck, essa evolução ela é natural, gradual e linear. Então, você tem um indivíduo simples e aí ele vai desenvolvendo uma estrutura até se tornar mais complexo. Então, para ele, é linear. Tem uma direção só, a evolução. E a gente vai ver que não é bem assim, tá bom? Mas vamos lá, olha só. Dois naturalistas, uma só teoria. Bem, Lamarck ele introduziu ali essas ideias na discussão do meio científico. E isso abalou ali as ideias da época. Porém, o que acontece? Vários cientistas eles começaram a estudar essas transformações nas espécies, como isso acontecia, e dois naturalistas eles vão se destacar dentro dessa discussão. Aqui do lado esquerdo nós temos o Charles Darwin, tá? Que é o que a gente mais conhece. Ele nasceu ali em 1809 e faleceu em 1882. E aqui no canto direito a gente tem o Alfred Wallace, e ele nasceu em 1823 e faleceu em 1913. O que acontece? Esses dois naturalistas, em momentos diferentes e estudando em locais diferentes, eles chegaram às mesmas conclusões, né? Darwin, por exemplo, ele realizou uma viagem, depois vocês vão ver isso, ele realizou uma viagem numa expedição a bordo de um navio, e a partir das observações que ele fez, ele chegou ali à teoria da evolução tal qual a gente conhece hoje nos livros. Só que, enquanto Darwin escrevia e tentava ali moldar a sua teoria, o Alfred Wallace mandou uma carta para Darwin, explicando também as observações que ele tinha feito sobre algumas observações dele mesmo, assim, né? Sobre algumas leituras que o Wallace tinha feito. E aí, o que acontece? Os dois chegaram à teoria da evolução das espécies a partir de um ancestral comum por meio de seleção natural. Então, essa teoria evolutiva que a gente conhece, como atribuída apenas a Darwin, Alfred Wallace também foi um outro naturalista que não ficou tão conhecido nas discussões que a gente tem em sala de aula, agora que está começando a falar muito sobre ele. Ele também contribuiu para a teoria da evolução. Inclusive, ele chegou praticamente às mesmas conclusões de Darwin. Tá bom? Então, vamos lá. Senta que lá vem a história. Quando a gente fala de Darwin, a gente vai entender quem é esse cara, quem é esse biólogo aí que os professores tanto falam. Tá? Charles Robert Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809 na Inglaterra. Ele tinha uma família tradicional e o seu avô paterno, o Erasmus Darwin, ele deixou uma extensa obra sobre história natural e evolução, o que acabou por influenciar Charles Darwin. E uma coisa interessante é que Darwin, inicialmente, ele começou a estudar medicina, só que ele não tinha aptidão para a medicina. Então, o que acontece? Seu pai, observando que ele não tinha essa afinidade por medicina, resolveu colocá-lo numa universidade para clérigos, para se tornar padre, né? E aí foi ali que ele começou a ter contato com grandes naturalistas. Para quem não sabe, naturalista, se a gente fosse, é lógico que é muito raso o que eu vou falar agora, mas é como se fossem biólogos, tá? Mas são biólogos mais amplos ali, que estudavam muitas coisas além dos seres vivos. Então ele começou a ter contato com o naturalista da época, inclusive seu avô falava sobre transformação das espécies. Então, olha, Darwin tinha ali uma base que discutia sobre evolução, sobre transformação das espécies, e ele começou a pensar sobre como as espécies podem se modificar ao longo do tempo, né? E daí ele viajou a bordo do navio HMS Beagle. Ele tinha 22 anos quando ele foi convidado para ser acompanhante de um capitão. Ele ia acompanhar o capitão nessa expedição. E ele, nessa viagem que ele fez, ele coletou espécimes, ele realizou algumas observações, e isso contribuiu muito para a teoria da evolução de Darwin, tá? Então aqui tem uma fotinha, mais ou menos, do trajeto que ele fez. Ele saiu aqui da Inglaterra e ele caminhou por diversas regiões, diversos continentes, inclusive ele passou aqui pelo Brasil, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, ele teve contato com a escravidão, ele teve contato ali com algumas espécies que até então ele não conhecia, com as tradições brasileiras, no caso da época, né?
E a gente precisa entender que essa viagem ela foi muito importante para Darwin, porque foi a partir dela que eles começaram a discutir e colocar as ideias da teoria da evolução. Tá? Um outro fator que é importante dizer é que, apesar de Darwin ter tido contato com a escravidão aqui no Brasil e em outras regiões do mundo, a teoria darwiniana ela foi muito utilizada para fortalecer discursos racistas. Tá? Depois a gente vai discutir em um outro momento sobre o darwinismo social, em que as ideias da evolução foram muito utilizadas por senhores de escravos para colocar ali que as pessoas de pele negra deveriam servir as pessoas de pele branca por conta da biologia mesmo. Então, assim, a biologia foi utilizada durante um certo tempo para explicar essas ideias racistas da época. A gente vai fazer uma discussão depois em cima disso, muito interessante, e até para servir de ponto para refletir como a biologia pode ser utilizada de forma a propagar ideias dominantes. Assim. Então, foi muito delicada essa discussão, a gente vai falar sobre ela depois. Tá? Eu vou convidar vocês para assistir esse vídeo aqui, ele tem aí 5 minutinhos, e ele fala sobre o que Darwin observou nessa expedição e também apresenta algumas ideias da evolução darwiniana, da teoria da evolução darwiniana. E seria interessante vocês assistirem para depois a gente discutir, tá bom? A ideia de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança era compartilhada pela maioria dos cientistas ocidentais até meados do século XIX. Eles acreditavam que todas as criaturas do planeta haviam sido concebidas pela força divina, até que apareceu Charles Darwin. Alguns pesquisadores já falavam de uma evolução das espécies, mas o naturalista britânico foi o primeiro a comprovar e explicar o mecanismo que a torna possível: a seleção natural. Sua teoria mudou radicalmente a biologia e ofereceu outra explicação sobre a origem do ser humano. Por causa dela, Darwin se tornou um dos cientistas e pensadores mais importantes da história. Mas para chegar lá, ele precisou fazer uma viagem extraordinária, centenas de experimentos e refinar as suas ideias por 20 anos. Em 1831, Darwin tinha 22 anos e estudava na Universidade de Cambridge, quando foi convidado como naturalista a uma grande expedição. A bordo do HMS Beagle, ele passou quase 5 anos percorrendo vários continentes, a começar pela América do Sul. De lá, ele voltou com dezenas de exemplares vivos, ilustrações e fósseis. Os fósseis deram a ele uma das primeiras pistas sobre a evolução. Por exemplo, ao ver os restos de um milodonte, um animal gigante parecido com a preguiça, ele deduziu que a semelhança não podia ser coincidência. Deveria haver um parentesco com a espécie atual. Quando passou pelas Ilhas Galápagos, Darwin observou espécies como as tartarugas gigantes que viviam em ilhas próximas, mas tinham características físicas únicas em cada ilha. Nas zonas úmidas, onde a vegetação era abundante, as tartarugas tinham um pescoço curto e uma carapaça em forma de cúpula. Já nas ilhas com ambiente árido, elas tinham uma carapaça irregular, como uma sela, e o pescoço mais longo. Mas como explicar essa diferença? Quando voltou de viagem, Darwin passou algum tempo analisando como, cruzando exemplares de uma espécie, criadores de animais e agricultores produziam novas variedades. A chave para conseguir variedades melhores de plantas e animais era a seleção artificial feita pelo homem. Darwin percebeu que o mundo natural provavelmente fazia o mesmo tipo de seleção, mas não sabia como, até que leu o trabalho de Thomas Robert Malthus, um economista britânico do século XVIII. Em um ensaio sobre demografia, Malthus disse que com o crescimento da Europa, a população aumentaria muito mais do que os alimentos disponíveis. Isso provocaria uma luta pela sobrevivência. Essa ideia ajudou Darwin a explicar o esquema evolutivo. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Se um ser vivo tem uma característica que lhe ajuda a sobreviver, ele vai se reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar, morre sem deixar descendentes. As criaturas com mais sucesso na reprodução passam esses traços adiante, e assim sucessivamente, até que as variações deem origem a uma nova espécie.
Por isso, as diferenças entre as tartarugas que Darwin viu nas Galápagos eram produto da evolução. No ambiente árido, as de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentarem, enquanto as que viviam em local úmido podiam comer grama e se proteger dos predadores, graças ao pescoço curto e à carapaça arredondada. Para Darwin, essas mudanças aconteciam de forma lenta e gradual. As espécies, incluindo o homem, não nasceram de forma independente. Elas evoluíram de um ancestral comum. Segundo ele, foi a partir daí que a vida no planeta começou a se diversificar. 20 anos depois de sua viagem no Beagle, Darwin tinha escrito milhares de páginas, mas não havia publicado nenhuma. Ele queria ter provas inquestionáveis, talvez porque soubesse o terremoto que suas ideias iriam causar. Foi então que ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um admirador e colega naturalista que havia chegado à mesma conclusão. A evolução acontecia por seleção natural. Darwin temia que Wallace levasse o mérito pela teoria. Os dois naturalistas concordaram em apresentar uma carta conjunta explicando suas descobertas. Mas no ano seguinte, ao publicar seu livro sobre a origem das espécies, Darwin virou uma celebridade até mesmo fora da comunidade científica, mas não sem antes abalar os alicerces da Grã-Bretanha vitoriana. Como Nicolau Copérnico no século XVI, a teoria de Darwin mudou tudo ao explicar que a diversidade do mundo acontecia por um processo biológico, sem a intervenção de Deus. Ele colocou o ser humano no mesmo degrau evolutivo que o resto dos seres do planeta. Avanços científicos comprovaram a teoria de Darwin e até a Igreja Católica acabou aceitando décadas mais tarde, com ressalvas, que a evolução era compatível com a fé. E hoje, mais de 150 anos depois que o mundo conheceu a teoria de Darwin, sabemos que a evolução é um fato. O planeta continua mudando, às vezes de forma dramática. E nós mudamos com ele. Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma curiosidade, na passagem de Darwin pelo Brasil, ele levou, além de amostras de plantas, uma experiência no Carnaval de Salvador. Ele escreveu no seu diário que foi alvejado pelos foliões que jogavam balões de cera cheios d'água nele e nos seus colegas do navio HMS Beagle. Ele escreveu inclusive que foi difícil manter a dignidade com as roupas molhadas na rua, quem nunca, não é mesmo? Se inscrevam no nosso canal para ver esse e outros vídeos. Então, olha só, uma informaçãozinha extra aí no final do vídeo. Esse vídeo foi produzido pela BBC News e eu achei interessante colocá-lo aqui porque ele traz algumas discussões de forma bem sintetizada sobre as ideias da evolução tratadas por Darwin. E vocês puderam observar aí que ele fala muito sobre seleção natural e ancestralidade. Ou seja, todos nós, seres vivos, quando eu digo seres vivos, não estou falando só da espécie humana, não. Todos os seres vivos, eles descendem de um ancestral comum. E aí, por seleção natural, ou seja, se os indivíduos eles são capazes de reproduzir, eles têm variedade dentro das populações, e essas variedades, dependendo do ambiente onde eles se encontram, elas podem ser vantajosas ou não. Lembra quando a gente falou sobre as cobras lá na Ilha da Queimada Grande e do continente? Então, nós vimos que, por causa das condições ambientais, algumas espécies eram selecionadas em detrimento de outras. Então, por exemplo, aquelas características que eram vantajosas, elas permaneciam ali nas espécies e iam sendo passadas ao longo das gerações. E esse acúmulo de modificações ao longo do tempo, e sendo passadas de geração para geração, foi o que provocou o surgimento de novas espécies. Bem, aqui ó, a gente tem a folha de rosto da edição original da Origem das Espécies, que foi publicado por Charles Darwin. Tá? Esse livro aqui, A Origem das Espécies, ele forneceu as bases científicas para o pensamento evolucionista. Né? E a teoria darwiniana ela tem dois pontos principais e que eu quero que vocês lembrem. A ancestralidade comum dos seres vivos, ou seja, aquela árvore que mostra a evolução das espécies, né? E aí tem alguns esquemas que o pessoal coloca quando vai falar da evolução de Darwin, e aí eles colocam lá um macaco com o ser humano chegando lá no final. Isso aí é uma evolução que não foi tratada por Darwin. Darwin ele trabalhava com a ideia de que nós tivemos o mesmo ancestral, e aí, a partir do mecanismo de seleção natural,
esses indivíduos eles foram se modificando ao longo do tempo. Então, para a gente entender bem o que é essa seleção natural, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Ó, aqui, por exemplo, a gente vai começar nessa imagenzinha aqui, ó, deixa eu só usar aqui o ponteiro aqui, caneta, aqui, ó. Vamos começar aqui. Ó, aqui nós temos um predador aqui em cima, tá? Um pássaro aqui em cima, e aqui nós temos uma população de ratos. Então, imaginem vocês que dentro de uma população existe variedade. Vamos pegar um exemplo aqui da população humana. Apesar de sermos da mesma espécie, existe uma variabilidade entre os seres vivos. Então, por exemplo, tem gente aqui na espécie humana que é mais fácil pegar a gripe do que outras pessoas, que o sistema imunológico de algumas pessoas são mais frágeis, né? Tem pessoas que gripam mais facilmente, que adoecem mais facilmente do que outras. Então, assim, existe uma variedade. Você tem, por exemplo, indivíduos altos, indivíduos baixos. Então, assim, essa variedade, ela existe dentro da população. Agora, vamos pensar aqui nesse exemplo aqui, ó. Ó, uma população de ratos se mudou para uma nova área onde as pedras são muito escuras. Devido à variação genética natural, alguns ratos são pretos, mas outros amarelos. Então, observa aqui, ó, tem ratos amarelos e ratos pretos. Agora eu pergunto para vocês, quando um predador está ali sobrevoando essa área, qual que ele vai conseguir observar mais facilmente? Os de coloração amarela ou os de coloração preta? Exatamente. Esses de coloração amarela, para esse ambiente, essa cor não é vantajosa. Então, olha só aqui nesse segundo quadro aqui, ó. Ó, os ratos amarelos, eles são mais facilmente vistos pelos predadores do que os ratos pretos. Sendo assim, os ratos amarelos são comidos com mais frequência do que os pretos. Apenas os ratos sobreviventes atingem a idade reprodutiva e geram descendentes. Então, esses ratos pretos vão se reproduzir e aí, ao longo do tempo, eles vão deixando mais descendentes. E aí, essa população vai começar a ter mais indivíduos pretos do que amarelos. Com o passar do tempo, ou seja, assim, ó, depois de centenas de milhares de anos, ou até mesmo centenas de anos, essa população de ratos amarelos ela tende a desaparecer. E aí, olha só, como os ratos pretos tinham mais chances de gerar descendentes que os ratos amarelos, a próxima geração tem uma fração maior de ratos pretos do que a geração anterior. Então, galera, o que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. A seleção natural ela é o principal mecanismo evolutivo, é o principal fator que vai gerar as transformações. O ambiente ele vai fazer essa seleção dos indivíduos que são mais aptos a sobreviver. Não é o mais forte, mas o mais adaptado. Aqui, por exemplo, você viu que é a cor que influencia. Então, eu quero que vocês pensem exatamente isso, sobre de que forma que a seleção natural pode atuar sobre os seres vivos. Por exemplo, existem indivíduos que a coloração vai ajudar na sobrevivência, camuflagem, por exemplo. Vai ajudar o indivíduo a sobreviver, a se proteger dos predadores, né? Então, de acordo com Darwin, a seleção natural ela não é direcional, ela não tem uma direção, né? Então, assim, os indivíduos são diferentes, de uma população são diferentes, e aí a seleção natural atua sobre esses indivíduos, sobre essas variedades. Então, se aquela característica for vantajosa para uma espécie, ela permanece, tá? Um fator interessante que eu queria que vocês observassem de uma aula anterior era essa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês observarem o que eu estou querendo dizer. Olha só, lá na aula que a gente fez sobre evolução, lá no início, eu apresentei para vocês isso aqui, ó. Ó, esse cladograma aqui. Eu apresentei para vocês. Isso aqui é a ideia da teoria evolução defendida por Darwin, ó. Um ancestral comum. Aqui estão as espécies atuais. Observe que o homem está aqui, o chimpanzé, gorila, orangotango, gibão. E cada ponto desse aqui, ó, indica o ancestral que, por conta de pressões ambientais, de condições do ambiente, foram selecionando algumas características. E essas características foram dando origem às diferentes espécies, tá? Então, há uma seleção natural, não é direcional como era defendida por Lamarck. Outro ponto interessante é o seguinte,
Como eu disse para vocês, não é o uso de uma estrutura que vai fazer com que uma característica seja vantajosa ou não. É exatamente o ambiente que vai informar para a gente, por exemplo, as condições do ambiente que vai nos dizer qual característica é vantajosa ou não. Muitas vezes, por exemplo, uma mudança de clima pode selecionar uma espécie. Uma mudança repentina no clima pode selecionar algumas espécies em detrimento de outras. Então é importante a gente entender que Lamarck, por exemplo, ele trouxe isso, de que o ambiente poderia atuar na seleção das espécies. Tá? E aí, eu vou passar para vocês depois um exercício que vai comparar a teoria de Lamarck com a teoria de Darwin. Tá? Então, aqui estão algumas referências utilizadas para essa aula. Aqui são sites que foram utilizados desde a primeira aula sobre evolução e nessa agora. O livro de vocês, que é utilizado nas aulas e também aqui foi utilizado nos slides. E é isso. Quero agradecer aí a presença de vocês até o final desse vídeo. Em outra aula, a gente vai falar sobre as evidências da evolução. O que pode ser utilizado para explicar a evolução? Por exemplo, o que Darwin utilizou, o que os biólogos hoje utilizam para dizer que a teoria da evolução ela é a mais aceita. Tá bom? Então é isso. Quero agradecer e